Fiquem de pé, por favor. Abram suas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, que é o quinto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo 4. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia, e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas, e eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico. E falso profeta, chamado Bar-Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, o governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O mágico Elimas, este é o nome dele em grego, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora escute, o Senhor vai castigá-lo. Você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, Elimas sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos, e ele começou a se virar para todos os lados, procurando alguém que o guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus. Deus abençoe poderosamente a sua palavra. Pode sentar, meu irmão. Vamos dar um nome para essa mensagem de hoje. E o nome é chique, é um nome importado. O nome dessa mensagem é Fake Jesus. Fake Jesus, o Jesus que não salva ninguém. Mas não é dele que eu vou falar não, tá? Esse é o contexto da história aqui. Nós sempre pregamos o Jesus que salva, mas esse texto está falando do Jesus que não salva. Que Jesus é esse? É isso que nós vamos falar. Meus irmãos, Paulo e Barnabé foram dois homens chamados por Deus para pregarem o Evangelho. Esses dois homens largaram tudo que tinham. Paulo era um prolífico ou proeminente ou grande homem da escola farisaica, ele era um fariseu notório. Barnabé era um levita, mas apesar de ser levita, era um homem de posses. Era estranho, porque os levitas não deveriam ter posses, mas naquela época estava meio conturbada a coisa, e Barnabé era um sujeito que tinha grana. Barnabé resolve entregar tudo. Ele lembra que de fato quem ele era um levita. Ele entrega tudo que tinha, e aí ele vai andar com Paulo. Na verdade é Paulo que vai andar com Barnabé. Barnabé é chamado primeiro. E Barnabé que introduz Paulo nessa turma aí, que é a turma maravilhosa dos apóstolos, que iniciaram os verdadeiros pais da igreja. Estes homens que saíram de Jerusalém e ganharam o mundo. Naquela época, havia uma coisa ainda mais forte do que hoje. Havia uma certa confusão de línguas, de idiomas. Hoje aqui no Brasil, você fala português e se vira muito bem. A
apenas sabendo português. Mas naquela época, e em outros lugares do mundo também é assim, aqui no Brasil, como ele é muito grande, talvez não faça diferença, mas em alguns lugares do mundo ainda é necessário que você fale 2 ou 3 idiomas. Lugares menores, você precisa falar o idioma maior, do lugar maior. Então é muito comum que as pessoas falem muitos idiomas em outros lugares. Então, isso para vocês entenderem, por que esse homem que nós lemos aqui tinha 2 nomes. O primeiro nome dele era Bar Jesus, ou seja, era como ele era conhecido. Por isso que tem muita gente que confunde as coisas, que fala que Saulo transformou-se em Paulo. Tem até música famosa, cristã, famosa. Ele era um Saulo, transformou-se em um Paulo. Ele nunca se transformou em um Paulo, ele sempre foi Saulo. Só que é como você chamasse João aqui, e ir para os Estados Unidos e começaram a te chamar de John. Davi aqui, eles chamam ele lá de David. Uma vez eu trabalhei com os russos, eu estava só eu de brasileiro e os russos, e ele me perguntava: qual é o seu nome? Eu, Warley. Ah, Varley. Eu odeio Varley, tá, gente? Aí eu falava assim: Warley, Varley. Aí eu desisti, ficou Varley mesmo. Então eu não fui transformado em um Varley, eles me chamavam de Varley. Então o apóstolo Paulo, que se chamava Saulo na sua língua nativa, começa a ganhar o mundo e entra numa área que falava o idioma dominante, a língua de Roma. E no sotaque romano, no latim, Saulo soava como Paulo. E é por isso que o nome dele, ele começa a ser chamado de Paulo, porque ele começa a se identificar com o evangelho para os gentios. Então, muito bem, eles estão numa cidade chamada Antioquia. Essa cidade, ela fica hoje na Síria. E lá, depois de um período de jejum poderoso, homens de Deus reunidos, eles recebem uma orientação vinda de Deus e diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu realizarei na vida deles. E então os dois fazem a primeira viagem missionária de Paulo. É chamada viagem missionária de Paulo, mas Barnabé também foi. Pode se chamar também viagem missionária de Barnabé, pode se chamar também viagem missionária de João Marcos. João Marcos, esse que escreveu o segundo evangelho, na ordem, né? O evangelho de Marcos é esse rapaz aqui, João Marcos, que está acompanhando Paulo e Barnabé. Eles saem de Antioquia e vão para uma cidade chamada Seleucida. Tem uma cidade chamada Seleucida lá no Iraque hoje, não é essa cidade. Seleucida era uma cidade portuária ou marítima que ficava à beira do Mediterrâneo. Lá eles pegaram um barco, uma embarcação qualquer, e foram navegando até essa cidade chamada, essa ilha, grande ilha que existe hoje, todo mundo conhece, a ilha de Chipre. Lá eles desembarcaram e começaram a pregar. Primeiro pregaram numa cidade chamada Salamina. Era uma cidade mais do começo da ilha, na parte leste da ilha. E aí eles começam a caminhar dentro dessa ilha, que é uma ilha muito grande, tamanho de um estado brasileiro. E eles vão até a capital da ilha. A capital da ilha chama-se Pafos. Eles chegam na capital de Pafos e lá ficava a sede da administração da ilha. Essa ilha, do momento, não era autônoma, ou seja, ela não tinha um governo próprio. Assim como Jerusalém, como Israel estava subjugado ao Império Romano, Chipre também estava. Hoje, Chipre é uma nação independente. Já foi da Grécia, já foi de Roma, acho que voltou para a Grécia de novo, idas e vindas. Hoje Chipre é um país autônomo, mas nessa época Chipre era um país governado pelo Império Romano. E o Império Romano colocava os seus procônsulos, ou seja, eram aquelas pessoas que representavam o imperador de Roma. Nós estamos agora dominando Chipre, manda um homem nosso lá da nossa confiança e vai para lá. O nome desse homem é Sérgio Paulo. Então esse homem era provavelmente um italiano que estava lá
alguém de confiança do cônsul, do imperador, que estava ali naquela ocasião. Esse moço ficou sabendo de Paulo. Por que ficou sabendo de Paulo? Porque ele era inteligente. A Bíblia, por que eu falo que ele era inteligente? Porque a Bíblia fez questão de dizer que ele era um homem inteligente. E as pessoas inteligentes, elas têm uma grande virtude. Às vezes essa virtude dá um probleminha, mas geralmente as pessoas muito inteligentes são muito curiosas. Elas têm desejo de aprender as coisas. Elas têm desejo de saber como as coisas funcionam. E Sérgio Paulo, então, como homem inteligente, a pessoa que é inteligente, ela tem uma busca. Ela busca por algo. Eu quero saber que história é essa que esse tal Paulo e esse moço Barnabé estão pregando. Quero saber. Mas dentro da sede administrativa, daquela casa grandiosa que ficava ali, onde ficava a elite de Chipre, tinha um homem, uma espécie de profeta, que para os judeus que estavam ali, havia muitos judeus morando ali, então chamando na língua hebraica, eles chamavam ele de Bar Jesus. Vamos lá. Aí muita gente vai dizer, muitos pregadores vão falar por aí, que esse Bar Jesus, porque Bar significa filho, filho de Jesus, vão dizer que esse cara era um imitador de Jesus, porque ele se chamava Bar Jesus. Não necessariamente. Jesus era um nome muito comum, e Jesus é praticamente o mesmo nome de Josué, que no fim das contas significa Salvador. Tanto Josué como Jesus significam Salvador. Yeshua e Joshua. Então provavelmente esse homem era filho de alguém chamado Josué ou Jesus. Não necessariamente ele é. Não estou afirmando isso, porque a Bíblia não me dá material para eu afirmar categoricamente. Mas pelo que a gente lê a respeito dele, ele não tinha nada de Jesus. No idioma grego, ele se chamava Elimas. Então Bar Jesus e Elimas é a mesma pessoa. Ele era um mago. Então o que ele apresentava? Ele apresentava algum tipo de Jesus que era representado, ou que era justificado, ou que era explicado pela magia, pela feitiçaria. Vamos então desmitificar, ou seja, vamos desconstruir a ideia de feitiçaria. Eu já falei, quem vem na EBD sabe, a gente já falou sobre isso. O que é feitiço? O que é feitiçaria? Feitiçaria é a palavra grega pharmakeia, que significa algum tipo de recurso, uma poção mágica, um caldo. Embora a gente vê nos desenhos animados, nos filmes, as feiticeiras, aquelas mulheres com o nariz pontudo, uma verruga grande, que dá gargalhada, e tem um caldeirão que fica saindo fumaça, e ali ela brinca, fala que está usando orelha de morcego, pata de urubu, e mistura aquilo, e dá daquela poção mágica para alguém. Geralmente é para o mal. A poção que a pessoa bebe daquilo nos desenhos animados, nos filmes, vai trazer algum tipo de maldição para aquela pessoa. Mas na verdade os feiticeiros estão em todos os cantos. O feiticeiro vai usar de sedução, ele vai usar de algo que te roube a sua atenção e faça você acreditar nele, para te fazer algum tipo de mal, para te oferecer algo irreal, ou algo que vai satisfazer apenas a sua vontade. Meus irmãos, o que tem de feitiço lançado hoje, e o que tem de gente caindo, o que tem de crente caindo nos feitiços do mundo, é uma coisa de doido. Aquela mulher do filme, do chapelão, né? Até que existe por aí, mas assim, essa não é a realidade do dia a dia. Os feitiços estão por aí.
as nossas crianças estão sendo invadidas por toda sorte de encantos, de feitiços. É por isso que a gente vem aqui, só falta chorar, pelo amor de Deus, traz seu filho para cá, livra o seu filho dos encantos desse mundo. Nós precisamos dizer para ele quem é o verdadeiro Jesus. Que o Jesus que estão apresentando para ele é o Jesus de Elimas. Todos os encantos que um feiticeiro propõe, ele nunca vai apontar para o alto. O encanto dos feiticeiros sempre aponta para baixo. E eu explico por que aponta para baixo. Tudo o que satisfaz um desejo da sua carne aponta para baixo. E por que tudo que satisfaz os encantos da sua carne aponta para baixo? Porque a Bíblia diz que nós somos feitos de pó, e para o pó vamos voltar. Onde é que está o pó? Está aqui. Se eu sou feito de pó e eu vou voltar para esse pó, toda vez que alguém me oferece algo que alimente o meu pó, eu estou ficando cada vez mais forte de pó. Quanto mais pó eu tenho, mais eu sou atraído pelo pó da terra. E o feiticeiro, ele vai justamente te propor encantos, seduções, que vão colocar você numa rota de destruição, para que a sua vida definitivamente tenha um encontro com o pó o mais rápido possível. O Jesus fake, ou fake Jesus, nesse tempo de fake para tudo que é lado, esse Jesus fake, ele é o Jesus que te atrai com mais rapidez. O Elimas, o Bar Jesus, o Jesus fake, que está dentro da igreja. Lembra daquela mensagem sobre o falso profeta, que o Bruno ficou aqui? O pessoal ficou até assustado, né? Vestido até roupa preta e tal. É para impactar mesmo, é para assustar. O falso profeta, ele não está na igreja dos outros não, gente. Sabe o que o pastor vai fazer para você ficar encantado? Ele vai dizer que o falso profeta está lá na outra igreja. O pastor tem que ser homem. O pastor tem que ser filho de Deus. O pastor tem que ser transformado. Ele tem que ter coragem para admitir que o falso profeta está aqui dentro. E se ele não guardar a vida dele, ele mesmo pode ser o falso profeta. Então quem sobe nesse lugar, quem vem pegar esse microfone e abrir a Bíblia, não é quem fala bem, é quem tem condições de ir para casa e falar assim: hoje eu não entreguei uma falsa profecia, hoje eu não fui Elimas, eu não sou esse Bar Jesus fake. Mas toda vez que você começa a se empanturrar com o pó da terra, com as coisas desse mundo, você fica imensamente apto, vulnerável, exposto ao Bar Jesus. Não ache que isso é coisa da turma que está na festa. A turma que está na festa nem precisa do Bar Jesus. O Bar Jesus gosta mesmo é de crente. Ele não vai suportar quem está trazendo o verdadeiro evangelho. Ele vai se levantar contra. Irmãos, olha só, muito cuidado. Eu não estou aqui para assustar ninguém, para me blindar e dizer que eu sou o homem imbatível, inerrante, porque isso não é verdade, isso é uma estupidez. Mas esquecem-se a pessoa que vocês estão vendo aqui agora. Cuidado com os pregadores do evangelho. Não toque nesses caras. Ah, mas eu não concordo com aquele pastor fulano de tal, que ele fala muita besteira. Deixa ele para lá. Deixa que ele vai responder a Deus.
o seu foco tem que ser quem é Elimas, quem é o Bar Jesus, quem é o seu Bar Jesus de estimação, quem é o seu Elimas que você guarda lá no seu quarto, quem é o Elimas que você deixa guardado na Deep Web, naquele cantinho do seu celular que ninguém vê, naquela navegação exclusiva ali. Quem é esse Bar Jesus? Primeiro vamos anular os encantos dele. Que tipo de encanto está fazendo você acreditar nesse Jesus falso, nesse fake Jesus, esse Jesus mentiroso? Que tipo de encanto? Que outro Bar Jesus vocês podem ter? Comece a pensar. Vício, mentira, desculpa esfarrapada. Quando você está tomado pelo Bar Jesus, você começa a encher a sua mente de encantos para que a palavra de Deus não alcance você. Não, hoje eu não vou, porque aquele pessoal ali é mau, ele é ruim, eles são ruins, povo ruim, povo não perdoa, povo prega, mas não vive o que está pregando. Você, do alto da sua tribuna, julgando os outros e fazendo com que esse encanto afaste você. O Bar Jesus, ele vai usar a sabedoria do mundo. Elimas é sábio para Roma. Elimas não é sábio para o reino de Deus. Ele é sábio para Roma. Ele tem um conselho bacana para te dar. Eu hoje em dia tenho muito mais medo do Elimas que está dentro de mim do que o Elimas que está longe de mim. Hoje em dia eu aqui, o Elimas que eu mais temo está aqui dentro. Todo dia eu tenho que pisar nele para ele ficar quieto no seu lugar, Elimas. A obra que você está fazendo aqui não pode ser parada por Elimas. O que Deus te chamou para fazer, você não pode dar ouvido aos Elimas que estão aí, e seus encantos, e suas seduções. Você pegar um jovem nosso e botar esse Elimas que está tocando aqui no fundo lá, não é o Marquinhos não, é lá no fundo, e seduzir o jovem nosso é mais fácil, eles são mais suscetíveis. Esse Elimas, ele consegue atrair os jovens, mas ele não consegue atrair os mais adultos. Então o diabo vai levantar um Elimas com um tipo de sedução capaz de derrubar você. Então Paulo chega e descobre que havia um homem sedento da palavra de Deus, mas essa figura, esse Bar Jesus, ele vai trabalhar para que Paulo não seja escutado. Esses encantos que Elimas pregava satisfaziam a carne das pessoas, mas isso não leva ninguém para o céu. O céu não é feito de carne e nem de sangue. O Jesus que Paulo vai levar é exatamente a antítese, é o contrário completo, é o total oposto do outro Jesus que estava sendo apresentado, do Salvador, que estava sendo apresentado por Elimas. Elimas apontava uma solução para a sua dor de dente. Elimas apresentava uma solução para a sua tristeza através de uma boa noitada. Elimas apresentava uma solução para o seu sentimento de rejeição através da prostituição. Elimas apresentava uma solução, uma salvação para a sua tristeza através de um copo de cachaça.
Mas aí vem Paulo e vem dizendo o seguinte: eu tenho um Jesus. Ele vai entrar no seu coração e vai começar a te preparar para você ficar leve, livre do pecado. A Thaís hoje falou sobre andar com uma mochila, e cada vez que você peca, uma pedra é colocada dentro daquela mochila, pesando você. Então, quando você encontra com Jesus, Ele começa a tirar aquela pedra. É um processo que você começa. Quando você aceita Jesus, as coisas não estão definidas. Mas quando você encontra o Jesus que Paulo pregava, e que em nome de Jesus, em nome desse Jesus que eu estou falando hoje, é o Jesus que eu estou pregando aqui. Quando você encontra Ele, primeira coisa que você tem que fazer é arrancar essa mochila, entregar para Ele a chave dessa mochila. Vem, Jesus, toma esse raio de mochila, começa a tirar pedra por pedra, alivia a minha carga. E Ele fez um convite certa vez para esse monte de gente que está andando na mochila do mundo, nas costas, nessa trilha, nesse caminho que a gente está seguindo, que chama vida. Esse caminho vai nos colocando peso nas costas, decepções, traições, abandonos, rejeições, pecado, todo tipo de imundície, vai pesando a sua vida. E quando você tem um encontro com Jesus de Paulo, Ele vai dizer o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos. Parênteses de Thaís. E com a mochila cheia. E eu, Jesus, o Jesus que Paulo prega, eu vos aliviarei. Então você vai para casa e pensa assim: eu sou crente. Ou eu disse que se tem Jesus, mas minha vida é uma porcaria. Eu achei que o meu problema era dinheiro. E daí eu trabalhei, ganhei uma grana, fiquei feliz por um dia, 2 dias, mas depois voltou tudo de novo. Eu continuo cheio de problema na minha cabeça, porque o dinheiro pode ser o melimas da sua vida. Ele não vai te trazer benefícios, não que ele não preste. Ele, na maioria das vezes, quando não é bem empregado, ele vai virar mais uma pedra na sua mochila. Então nessa noite, meus irmãos, nós temos que descobrir quem é Elimas, e começar a pegar a nossa mochila e entregar para quem pode tomar ela, para quem pode pegá-la nos braços, para quem tem força de tirar você desse peso que você já nem sabe que carrega. É a sua vida. E quando você acha que está tudo bem, mas em algum momento você vai deitar e vai vir aquele gosto de guarda-chuva na boca, aquele gosto de não sei o que na boca, aquela coisa de não estou feliz. É porque a sua mochila está carregada. Você está carregado. E se você está carregado, porque você andou comprando Jesus na esquina, você andou comprando Jesus na mão de Elimas. Elimas te vende Jesus, Paulo te dá Jesus, porque Paulo não comprou Jesus, Jesus comprou Paulo. Eu não posso vender Jesus para vocês. Vocês viram o pessoal aqui entregando dízimo e oferta? Não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com comprar Jesus. Isso é uma outra história. Jesus não é comprado por nada que você tenha. Ele que te comprou. O Jesus de Paulo, ele compra você. Você não compra Jesus. Esse é o Jesus de Elimas. Eu conheci um homem, e eu sei que muita gente faz isso, que ele andava no paletó dele com várias notas de 10, de 20 reais, umas de 50 perdidas no meio. E ele andava, um político, e ele andava, e onde ele ia, as pessoas já sabiam. E aí, seu fulano, dá uma esmola aí, me dá ajuda. Ele já enfiava a mão no bolso, já pegava uma nota só. Ele sabia que viria 10, 20 ou 50. 50 era pouquinha, né? Mas ele tinha algumas também. Ele tirava e dava. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele tinha a convicção que era a maneira como ele ia comprar o pedaço de terra dele lá no céu. Tem muita gente que acha que vai ir para o céu porque está fazendo um serviço beneficente.
Isso é muito bom, isso é ótimo, faz parte de um coração transformado. Mas isso não compra Jesus. Jesus não é comprado por nenhuma ação que você tomar. Nada que você fizer, se você subir uma escadaria gigantesca, de joelhos, isso não compra Jesus. Se você botar um pedaço de uma tora nas costas e sair carregando pela estrada, o máximo que você vai ganhar é um bocado de flash, de gente tirando foto, coitadinho, pessoa maravilhosa. Mas isso não toca o coração de Jesus, isso toca o coração de Elimas. Jesus não é tocado por esse tipo de coisa, porque nada que você fizer vai se comparar com o que Ele fez por você. Ele fez primeiro por você. Então abandona esse Jesus do Elimas, abandona esse fake Jesus. Eu estou usando aqui hoje a palavra de Paulo para falar do Jesus que ele pregava, porque a palavra de Paulo converteu o meu coração, porque a palavra de Paulo é carregada pelo Espírito Santo. E quando eu li isso da palavra de Deus, eu conheci o Jesus que ele pregava. O Jesus que ele pregava não me oferece nada que me aponte para o chão. Tudo que ele me oferece faz eu fazer isso com a minha cabeça. Eu olho para o alto, é para o alto que eu olho, porque é de lá que ele manda todas as suas provisões, tudo que ele tem para mim. Ele vive me atraindo para o céu, ele me atrai todo dia, ele quer me tirar daqui. Tudo que você pensa, irmãos, que te joga para baixo, é mensagem de Elimas. Então eu não preciso me preocupar com o emprego, não é sobre isso. Então eu não devo fazer a faculdade, não é isso. Nós devemos viver com dignidade, nós devemos ser bons no que fazemos. Mas isso está longe de ser a solução dos seus problemas. Irmãos, quem já olhou o Google Maps aqui? Alguém já olhou o Google Maps do celular? Então, muito bem. Quando você digita o endereço do Google Maps, né? Quem dirige aqui sabe, né? Tem que usar GPS. Quando você digita o endereço, ele vai colocar o endereço, uma bolinha no endereço, certo? É isso mesmo? Nessa bolinha, você vai ver um pedaço do mapa que vai encher a sua tela. Mas se você começar a aumentar a tela, aquele pontinho onde você está vai ficando menor. Vai ficando menor. Se você for aumentando, você vai ver o globo terrestre inteiro, a terra inteira. A sua visão das coisas, a minha visão das coisas é a visão de quem não tem zoom. A gente fica apenas naquele quadradinho inicial. É isso que eu vejo. Você não consegue ver além daquela. Nós temos um biombo ali atrás. A gente não consegue ver o que está atrás daquele biombo. Agora, quem está no alto, se nós tivéssemos aqui uma escada mais alta do que aquele biombo, quem estiver ali de cima, vê vocês e vê o que está além. E mais, quem está no alto pode dizer o seguinte: olha Tiago, não vá por ali, tem uma cobra ali, tem um problema ali. Mas você vai, porque você não está vendo, você está vendo a parede. Elimas vai te apresentar um Jesus do tamanho daquela parede. Meus irmãos, pelo amor de Deus, vamos olhar para o alto. O nosso Deus está no alto. Ele está vindo além da parede, ele está vindo além das montanhas, ele está vindo além do seu tempo. Ele também vê o futuro. Para ele, futuro, passado e presente está na mão dele, é uma coisa só. No trono onde ele está sentado, a terra cabe debaixo do pé dele. Isaías teve uma visão e viu que um pedaço da roupa dele tocava o templo. E quando isso acontecia, o templo enchia de fumaça. É esse Deus que nós estamos buscando, meus irmãos. Para de ficar tentando enxergar Jesus nas coisas do mundo. É por isso que você fica magoado com qualquer coisa. É por isso que o dia
que o pastor passar por você e sei lá que deu na cabeça dele, e ele não te cumprimentasse, fala assim: não volto mais na igreja, porque o pastor não me cumprimentou. Ah, pelo amor de Deus, que preço é esse que você está avaliando o seu Jesus? Porque o irmão não te deu bom dia, você acha que é suficiente você ficar em casa? Não, você quer acreditar nessa sedução. Isso é feitiço, isso é obra de Elimas. Eu vou dizer o que o Jesus de Paulo faz com o Jesus de Elimas. O Jesus de Paulo simplesmente anula, cega, bloqueia a visão de Elimas. Se você estiver olhando o mundo com a lente de Elimas, quando você deixar o evangelho de Jesus entrar na sua vida, Jesus, através do Espírito Santo, vai te dar uma outra lente. Essa lente se chama Espírito Santo. Mas antes dessa lente ser colocada em você, para você enxergar o que tem para você, Elimas precisa ser cegado. Você não pode mais olhar o mundo pela lente de Elimas. Faça uma radiografia, meu irmão. Entenda que evangelho é esse que você está seguindo. Por que vocês estão aqui? Por que vocês estão sentados aqui? É para me agradar? Que perda de tempo. Se vocês estão sentados aqui, é porque vocês estão pedindo a Deus que segue a visão de Elimas, que está bloqueando tudo que Deus tem para você. Irmãos, quando essa lente preparada pelo Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo, ser colocada e ser ajustada nos seus olhos, você vai ver. Outro dia a pastora pregou uma coisa muito interessante aqui. O servo de Eliseu não vê os exércitos, mas a lente daquele rapaz era a lente de Elimas. Eliseu ora a Deus e fala assim: meu amigo, olha agora com a lente do céu, olha agora com a lente de Cristo. Ainda que ele usasse o nome de Cristo ali, porque Cristo ali não tinha revelado como Cristo. E ele vê então todo o exército. Quando vocês colocarem, quando nós entendermos essa lente do Espírito Santo, você vai ver coisas maravilhosas, você vai ver as montanhas saírem do lugar, você vai ver curas acontecerem, você vai ver sua família se converter, você vai ver seu emprego chegar no lugar, você vai ver seu casamento sendo restaurado, você vai ver sua enfermidade sendo curada. Muita coisa maravilhosa vai acontecer para aqueles que estão olhando com o olhar de Cristo. Nessa noite eu convido você para refletir seriamente qual é a lente que você está enxergando o mundo, se é a lente de Elimas ou se é a lente de Cristo. Vamos ficar de pé, que Deus nos abençoe. Glória a Deus pela sua palavra.